Ontem, a Betânia até tinha conversado comigo mais cedo, pra gente orar, perguntando ao Senhor se Ele mostrasse para nós mais detalhes sobre o que está acontecendo, né? E eu fui dormir por volta de meia-noite e pouco, mas eu fui orar um pouco, né? Orar pela casa, pedir livramento. Ai, me veio tanto choro, e eu chorei, pedi Deus misericórdia, pedi Deus misericórdia. E aí eu fui deitar. Eu creio que isso foi por volta de 1 e pouco, mais ou menos. Aí eu vi meu espírito saindo do quarto. Tava até meu filho deitado junto com nós no quarto. Lá eu vi como quando eu tenho essa experiência de arrebatamento. Só que eu estava adormecida, né? Eu não estava acordada como eu tenho. E aí eu vi meu espírito sendo levado a um lugar. E aí para me visualizar. E eu olhava. E aí eu vi esse reservatório. Era muita água. Lembrava água de mar, né? Muita água. A água não era suja, mas era muita água. Muita. E esse reservatório estava sendo aberto para que a água saísse. Só que a água não vai sair de uma vez. A água está saindo, né? Mas o reservatório estava ali para ser esvaziado, né? Para a água sair. E eu entendi que era algo assim que não era controle de ninguém, era como se fosse algo assim divino mesmo. Totalmente exclusivo da vontade do Senhor. Como ele desse a ordem, ou seja, se ele dá a ordem para sair, se ele quer paralisar, ele também paralisava. Não dependia de ninguém. Eu senti isso no meu espírito. E eu olhava, que é tanto de água, né? Mas eu não sabia que local que era, onde era. Aí logo na sequência eu conversava com a Betânia. Eu conversava sobre isso. E eu falava outra coisa para ela também, mas eu não lembro. E eu sei que tinha algo no céu. E ela falava para mim até a posição, mas eu não lembro que posição que era. Ela indicava até a posição e falava para mim correr e registrar antes que amanhecesse. A estrela lembrava a estrela d'alva, né, que é aquele sinal, a estrela da manhã. Mas só que não era da cor da d'alva, a cor era igual ao sol. E não era do tamanho do sol, era menor, mas parecia uma estrela, porém muito amarelinha. Igual a lua quando fica à noite amarelinha no céu, quando tá bem reluzente ela não fica meio amarelada. E ela tava da cor do sol. E aí eu olhei, tava amanhecendo, eu conseguia ver ela. Eu sei que eu corri. Quando eu saí para registrar, tava de noite. Eu saí para registrar esse sinal. Eu creio que Deus está chamando a atenção para algum sinal no céu, etc., que vai aparecer por esses dias, ou a gente vai ver. E eu consegui registrar com o meu celular. E eu lembro da cor direitinho, a cor do sol. E depois, amanhecendo, eu consigo ver o sol, ele já aparece. E estava tão quente que eu senti o calor esquentando a minha pele, de tão quente que estava. E ali eu registro, né, com o meu celular. E aí depois eu vejo um ovo, eu seguro um ovo e eu consigo ver o ovo. Era como se eu tivesse arrancado a casca dele e por dentro não tinha gema, não tinha nada, tinha algo marrom e estava podre por dentro. E aí eu encostei o dedo. Quando eu encostei o dedo, ficou esse negócio na ponta e ele se movimentava igual como se fosse vida, né? Tivesse vivo. Aí eu vi que aquele trem nojento, eu fui enfiar o dedo dentro debaixo da pia ali da cozinha para a água sair e encostar e limpar, para não ter contato com a minha pele. Aí quando a água encostou naquilo, aquilo começou a sair até aquela fumacinha de quando... É igual quando soda encosta em água, aí começa a derreter e virar aquela fumacinha, esquentar, daquele jeito. Tipo um ácido mesmo. E aí foi aí que eu vi que aquela forma nojenta virou realmente a forma exata que era. Só que já estava morto os bichos, eram uns vermes igual aqueles vermes, aqueles coró de coco, aqueles trem branco, sabe? Estava lá um verme grudado no meu dedo, eu fui, arranquei aquilo e joguei fora. E aí eu fui e acordei. O sonho aponta uma enchente, assim como nos dias de Noé. A Bíblia diz que há água debaixo e sobre a expansão, e essas águas serão liberadas conforme o sonho.
E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Gênesis 1, 7. Sobre a estrela brilhar da cor do sol, pode indicar a estrela d'alva ou Vênus, pois que no mês de abril, Vênus alcançará a maior extensão iluminada e será aproximadamente 50% coberta pela luz do sol. O ovo sinaliza o nascimento da era maligna. A ação da Denise mostra que, quando um escolhido usa uma arma espiritual, o verme não sobrevive, ele morre. Nesse caso, a água ou Espírito Santo é quem detém o verme, o maligno. Porque já o mistério da injustiça opera, somente o que agora o detém o deterá até que do meio seja tirado. Tessalonicenses 2, 7. Esse verme, além de ser semelhante a uma matéria viva, ele também é semelhante a uma substância misteriosa chamada Black Goo, que é um óleo mineral abiótico. Essa substância mostra um tipo de magnetismo desconhecido. Tem capacidade de se auto-organizar. E em alguns filmes americanos, essa substância preta age de forma mutante, tanto no físico quanto no mental. Isso lembra a marca que irá alterar o DNA humano. Contudo, a Bíblia nos exorta a não aceitarmos a marca da besta, pois aqueles que aceitarem sofrerão as taças da ira de Deus. Quando acontecer o nascimento da era maligna, os animais serão liberados. Hoje, 9 de abril, eu, Leia, vi muitos animais selvagens grandes. Eles eram fortes e eles andavam nas ruas. Haviam leões, tigres, rinocerontes e outros. Eles simbolizavam os demônios fortes em meio aos cidadãos. Lembro que havia pessoas nas ruas devido às filas nos bancos, e então eles atacavam. E foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Apocalipse 16, 2.